TV Câmara, Campinas. Boa tarde para você que está conosco na TV Câmara Campinas, confirmando agora 1 da tarde, mais 10 minutos. Falamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde será realizada a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. A comissão tem como presidente a vereadora Paola Miguel, do PT. Portanto, fique conosco ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Boa tarde a todos, todas e todes. A gente está começando mais uma reunião, dessa vez extraordinária, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Campinas. E a gente chamou essa reunião extraordinária justamente porque a gente teve um caso aqui em Campinas de LGBTfobia numa escola. E para a gente poder entender um pouquinho do que aconteceu, né? A gente está no mês do orgulho LGBT, a gente já fez uma reunião, inclusive, esse mesmo mês, falando de direitos da população LGBT, e quando a escola, né, Aníbal de Freitas, pediu sugestões de trabalho, um aluno de 11 anos sugeriu que a temática fosse trabalhada durante esse mês, num grupo de WhatsApp. Ele foi atacado pelos pais, pelos colegas e até pela direção da escola. Como se isso não fosse bastante, a direção ainda entrou em contato por telefone com ele, dizendo vários absurdos de que ele deveria retirar a sua proposta, sua sugestão no grupo de WhatsApp, né? E a forma que tudo isso foi conduzido, além de gerar um trauma, né, nessa criança, também ela foi uma forma muito agressiva e violenta, né? A gente precisa lembrar que o ambiente escolar é um ambiente de acolhimento, de diversidade, da gente poder compreender como que a gente trabalha em sociedade, e a gente viu que nesse caso especificamente a gente teve o contrário disso, né? A gente teve uma criança que foi atacada por uma simples sugestão em um grupo. Então hoje a gente está aqui com as advogadas do caso, né, com a doutora Silvia Pellegrino, com a Ana Carolina, a gente está com a vereadora Mariana Conte, também, que faz parte da comissão, com o doutor Demitri, que faz parte do CONDEP, e com o vereador Gustavo Peta, que é presidente da comissão de educação aqui da Câmara, para a gente discutir, inclusive, como que a gente pode ter um ambiente escolar que ele é acolhedor, que não seja excludente. E sobre isso ainda, eu quero lembrá-los que a população LGBT, ela tem muita dificuldade de se manter no ambiente escolar, justamente por sofrer bullying, não conseguir ter uma compreensão, muitas vezes, dos colegas, até mesmo da direção da escola, dos professores, que é justamente o caso que a gente está tendo agora. E também teve um momento, né, que o governo federal tentou introduzir uma maneira mais acolhedora da gente tratar as questões LGBT no ambiente escolar. Só que isso foi apelidado, né, inclusive, como kit gay, teve uma repercussão gigantesca com fake news, e o enfrentamento a isso, né, que foi feito através de uma ótica muito conservadora, fez que a gente retrocedesse nessa pauta. E agora, novamente, a gente tem alguns debates sobre a questão da linguagem neutra, né, nas escolas, que também seja retirada. Mas a gente sabe que tudo isso, na verdade, é para a gente simplesmente não debater a pauta LGBT, e que a gente está falando novamente. É para a gente ter um ambiente escolar que, de fato, reproduza a sociedade, que a gente consiga ter um ambiente escolar acolhedor o suficiente para que a gente tenha uma mudança social no futuro, para que a gente possa ter uma sociedade que respeite todas as pessoas. Então, eu quero começar aqui chamando a doutora Silvia, né, para ela explicar um pouquinho de como aconteceu, quais foram os procedimentos e como que eles estão encarando essa questão nesse ambiente escolar. Doutora Silvia, eu quero agradecer aqui a sua participação, agradeço muito por estar aqui conosco hoje. É fundamental que a gente tenha esse debate para que a gente consiga ter um debate de uma escola mais inclusiva, né? Porque é isso que a gente está querendo, que todas, todos e todes sejam aceitos e acolhidos no ambiente escolar. Doutora Silvia. Boa tarde a todos, todas e todes. Sou Silvia Pellegrino, advogada do caso, sou advogada da família.
e sou membro da Comissão da Diversidade Sexual contra a Homofobia da OAB de Campinas. O que aconteceu nesse caso, o aluno Lucas, ele sugeriu num grupo de pais, que na verdade é um grupo da escola, onde tem pais, alunos, diretora, coordenadora, enfim, todo mundo participa desse mesmo grupo, e por ser o mês do orgulho, ele sugeriu o trabalho sobre o tema. Imediatamente ele começou a ser agredido por alguns pais, tá? Dizendo que aquilo era um absurdo, que era um tema inconveniente, que não deveria ser tratado e que deveriam até excluir a pessoa do grupo do WhatsApp. Em seguida, a diretora da escola escreveu uma mensagem pedindo para que a pessoa que escreveu a sugestão se identificasse e apagasse do grupo, e assinou como diretora, o que causa um certo constrangimento aí, né? Ela querer mostrar realmente que ela era a diretora. Não bastando isso, em seguida o aluno recebeu uma ligação de uma pessoa que se qualificou como coordenadora da escola. Mas ela depois, mais tarde, nós viemos a saber que ela não é a coordenadora, ela é a professora mediadora da escola. Essa pessoa no telefone foi extremamente agressiva, mesmo sabendo que ela estava conversando com uma criança, tá? Porque no grupo tinha só o telefone da pessoa. Então pode até falar, olha, quando a gente viu o telefone no grupo, eu não sabia que era uma criança. Mas quando ela ligou, o Lucas se identificou como aluno do 6º ano. Então ela sabia que ela estava conversando com uma criança, e ainda assim ela continuou a conversa, dizendo que aquilo lá era um absurdo, que ou ele apagava aquela sugestão ou ela ia excluir ele do grupo do WhatsApp. Entendeu? Então, a história em si foi essa. Nesse momento, a Daniele, que é a irmã do Lucas, chegou em casa e encontrou o irmão aos prantos no telefone, super nervoso. E ele não conseguia falar o que estava acontecendo. Inclusive, até hoje, ele não consegue contar o que essa professora falou com ele no telefone. Porque realmente foi assim muito... a Daniele relatou que ela escutava ela gritando no telefone, né? Ela escutava a moça falando aos berros com o Lucas. E aí ela pegou o telefone e essa moça falou que era um absurdo, se ela não achava um absurdo o filho dela ter sugerido uma pauta dessas, se ela estava de acordo. E aí a Daniele, inclusive, falou que ela não achava absurdo nenhum, e o que ela achava absurdo era isso que estava acontecendo, dos pais agredirem ela e de uma professora ligar para ele, né? Até então ela imaginava que era a coordenadora, como a pessoa se apresentou para ela. E ficou nesse embate, tá? Ela dizendo que ou ele apagava a sugestão ou ela excluiria ele do grupo do WhatsApp. E depois disso, a Daniele e desligou o telefone, porque a Daniele falou assim, você sabia que isso é preconceito? Você sabia que preconceito é crime? E a mediadora, né, que se apresentou como coordenadora, falou, eu liguei por orientação da diretora, a diretora que me pediu para ligar. E aí ela falou que ia na escola, ela falou, pode ir, não tem problema nenhum, e desligou o telefone. Nisso a Daniele foi ao grupo do WhatsApp, relatou o que estava acontecendo, ela super indignada, então a gente escuta os áudios, a gente vê o quanto que ela estava nervosa nesse momento. Falou mais de uma vez que quem tinha ligado para ela tinha sido a coordenadora, isso em nenhum momento foi desmentido por alguém. E assim, o que a gente gosta de deixar bem claro, o que é bem importante, né, deixar claro, é que tinham vários funcionários, tinham alguns funcionários da escola no grupo, diretora, a mediadora, professores, e em nenhum momento ninguém da escola teve a capacidade de defender o aluno, de acolher o aluno no momento em que ele estava sendo agredido pelos pais e depois sabendo que mesmo que a mediadora tinha ligado para ele. Então, ele realmente não teve nenhum acolhimento no grupo. Teve uma professora que ligou para ele e se solidarizou com ele, mas no grupo em si, perante os outros, ele não foi, infelizmente, defendido por ninguém. Tá?
Então, a Daniele mandou essas mensagens no grupo e depois expôs isso na internet, nas redes sociais dela. E aí acabou tomando uma proporção grande, porque todo mundo conhece, como bem falou a vereadora Paola, dos problemas que a comunidade, quem faz parte da comunidade, sofre numa escola, né? A gente tem aí, eu conversei com um amigo meu, que ele é pós-doutorado em estudo do gênero, e ele é categórico em afirmar que a escola, infelizmente, não é um local de acolhimento para a comunidade, para quem faz parte da comunidade. Então, a gente tem os casos aí de bullying, de homofobia mesmo, né, contra crianças e adolescentes. Isso, se a gente pensar... se a gente não colocar, se a gente pensar nas pessoas cis, né, que são da comunidade, se a gente pensar nas pessoas trans que fazem parte da comunidade, elas não têm sequer um banheiro para usar, porque um homem trans, a escola vai querer que ele use o banheiro de mulher, e a mulher trans vai querer que use o banheiro de homem. Então, realmente, ele é assim, ele é categórico em afirmar que não há acolhimento das crianças e adolescentes da comunidade. Inclusive, há uma grande evasão escolar por parte dessas pessoas. E aí, a exposição que ela fez nas redes só veio confirmar isso, e aí ela recebeu muitos apoiadores, que inclusive pessoas que já passaram por isso, pessoas que já viveram um fato parecido. Na semana seguinte do acontecimento, eu e a doutora Ana Carolina, nós fomos até a diretoria de ensino com a Daniele e a mãe dela. A Daniele é irmã do Lucas, né? Mas o Lucas mora com ela. Então fomos eu, Daniele, a doutora Ana Carolina e a mãe da Daniele. Lá nós relatamos o episódio, relatamos tudo o que aconteceu, e os requerimentos para serem apreciados, foram de afastamento, tanto da diretora quanto da professora mediadora, e também a retratação da escola, não só no sentido de se desculpar com o Lucas, mas no sentido de assumirem o erro. Da falta de acolhimento. Foi dito na diretoria do ensino que ficou amplamente demonstrado que a escola os profissionais não são capacitados nem para receber uma sugestão de um trabalho de um tema dito polêmico, entre aspas, né? Porque, convenhamos, nem deveria ser um tema considerado polêmico, né? Mas não só de receber, mas também não são capacitados para acolher um aluno, né, que estava ali visivelmente sendo agredido pelos pais, por professores, enfim, né, principalmente pelos pais e depois pela professora que disse que ligou a mando da direção. Então, isso foi relatado na diretoria do ensino. Aconteceu o afastamento das duas profissionais, né? Teve a retratação, e a princípio eles mandaram uma retratação que não foi aceita pela família, até porque, se nós lemos a retratação de fato, não era bem uma retratação, eles não assumiram o erro, eles não pediram desculpas. Essa retratação foi simplesmente encaminhada no grupo, no grupo que aconteceram as agressões, né? Então foi encaminhada, e a família realmente não aceitou esse pedido de retratação e desculpas. Em seguida, eles fizeram um outro pedido de desculpas, de fato, pedindo desculpas, assumindo o erro, dizendo que a intenção era proteger a criança, mas que eles realmente agiram de forma errada, e pedindo desculpas. Ok, foi um pedido de desculpas. Entretanto, em seguida, a direção mandou uma mensagem no grupo de pais, dizendo que a história não foi bem assim como a Daniela estava contando. Né? É uma mensagem um pouco longa, tá? Mas, então, nós ainda estamos analisando o pedido de desculpas, porque essa mensagem que foi enviada posteriormente, basicamente, anula o pedido de desculpas. Né? Porque ela pede desculpas numa mensagem, mas na outra mensagem ela diz que os fatos não foram bem assim que aconteceram. Né? Então, ela descaracteriza também a situação, né, no grupo de pais.
Então, esse pedido de desculpas ainda está sendo analisado, tanto por nós quanto pela família. E aí a Secretaria de Educação ofereceu o programa do Conviva, né? Conviva São Paulo, que tem os psicólogos. Acontece que a Daniele foi informada que o psicólogo que atenderia o Lucas, ele era de São Paulo e que não poderia ser um atendimento online. Claro que inviabiliza o atendimento dele em São Paulo, né? A família não tem condições de ir até São Paulo para fazer o tratamento, mas não só por isso. Isso já fazia quase uma semana de tudo que tinha acontecido. Então, o Lucas, ele já estava sendo atendido, como ele está sendo atendido, por um psicólogo particular que ofereceu gratuitamente para ele o acompanhamento, o tratamento. Então, a Daniele falou que não tinha condições de ir para São Paulo e que ele já estava sendo atendido. Mas a diretoria de ensino, em seguida, entrou em contato com ela, dizendo que os psicólogos estavam aqui na diretoria de ensino da região leste para atender. E aí ela falou, olha, o Lucas não quer ir, ele já está tendo atendimento psicológico, então ele já tinha iniciado um tratamento, ele não ia trocar de profissional ou colocar mais um profissional aí, né, nem é recomendado, né? No que ela foi informada que estavam todos esperando por ela, pela Daniele, na diretoria de ensino. E aí ela falou que ela não estava entendendo, porque era para ser um atendimento para o Lucas, por que estava aguardando por ela lá? E não, você precisa vir, porque estão lhe aguardando e tal. Ela falou, aí ela não se sentiu confortável de ir até a reunião, essa reunião aí que a gente realmente não entendeu do que se tratava, porque estávamos todos esperando um psicólogo para o Lucas, e de repente era o que deu a entender é que tinha um grupo de pessoas esperando por ela. Então ela relatou para mim, para a doutora Ana Carolina, o que estava acontecendo e disse que não estava se sentindo confortável, se tinha algum problema ela não participar. E aí nós informamos a ela que não teria problema, se ela não estava confortável de ir, já que ela não estava esperando por isso, que ela não fosse. Então, por isso que o psicólogo foi recusado. A história do psicólogo é essa, tá? De fato, foi concedido aí um tratamento, mas nesses parâmetros, né? Primeiro, um psicólogo em São Paulo, que inviabiliza, e segundo, essa da diretoria de ensino, que na verdade estavam esperando pela Daniele. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso que a gente tem para resumir aí o caso. Oi, posso fazer alguns adendos aí ao caso, que a Silvia acompanhou desde o início. Ela foi chamada por uma pessoa no Facebook e aí ela contactou, ela sendo membro da nossa comissão, ela contactou a comissão para que a gente pudesse conhecer do caso e tomar as providências que pudessem ser feitas naquele momento. E quando isso aconteceu foi no sábado, o episódio desse menino aconteceu na sexta-feira à noite. Logo no sábado pela manhã nós tivemos esse conhecimento. Imediatamente eu tentei entrar em contato com a diretora e com a coordenadora, porque até então eu pensei que realmente tivesse sido a coordenadora que tivesse feito isso. Eu tenho os contatos tanto da diretora como da coordenadora da escola, por inclusive ter um filho nessa escola, estudando numa outra classe, numa outra série. E foi por isso, inclusive, que nós conseguimos esses detalhes maiores em relação ao pedido de desculpa dessa diretora. Em contato com a diretora eu não consegui pelo sábado, mas consegui conversar com uma coordenadora que me disse que não foi ela quem ligou e que ela não estava sabendo. Ela não estava com o telefone na sexta-feira à noite, ela não viu nenhuma mensagem, que se tivesse visto talvez tivesse feito de outra forma, mas ela não fez. Enfim, foi aí que nós descobrimos que quem fez o telefonema foi uma pessoa que é uma professora mediadora. Na verdade, ela tem a função de mediadora na escola para mediar em conflitos.
e que, na verdade, acabou gerando esse conflito. E no domingo eu consegui o contato com a diretora, que tentou dizer que não, que a escola trabalha com a diversidade, tentou mostrar alguns trabalhos que eles estavam fazendo. De fato, a escola estava realmente fazendo um trabalho com o ensino médio, junto com a PUC Campinas, uma faculdade aqui de Campinas, e ela estava fazendo trabalho. Mas, em momento algum, eu conversei com a diretora e disse que a atitude dela perante a situação com relação a essa criança, que é um aluno que deveria ser acolhido, não houve. Em momento algum, e depois ela não falou mais, apenas ela se desculpou dessa forma, e nós tomamos as providências. Na segunda-feira, orientamos a irmã desse aluno a procurar a delegacia. Ela foi na delegacia, ela já tinha feito um boletim de forma online, ela foi na delegacia, e na terça-feira tínhamos uma reunião com a diretora, mas a diretoria de ensino é quem chamou para conversar. Esse grupo de alunos, que na verdade tem pais, por quê? Porque são alunos de 11 e 12 anos. Então, muitos alunos ainda não têm celular, e são os pais quem acabam filtrando as mensagens. Mas é um grupo da classe, não é um grupo de pais de alunos, porque existe um outro grupo de pais de alunos com todas as outras séries. E eu participei depois de uma reunião que, nessa mesma semana, a escola estava fazendo algumas reuniões de pais, reuniões pedagógicas. E eu estive nessa reunião, e a diretora, depois de já ter enviado a mensagem de desculpas formais, que foi o nosso pedido junto à delegacia de ensino, à diretoria de ensino, nós pedimos que fosse feita essa desculpa, tanto no grupo, porque isso amenizaria um pouco, era o desejo do próprio Lucas, como nas mídias. E ela já tinha feito esse pedido de desculpas, mas durante a reunião, ela começou a conversar com todos os pais, expondo a situação, meio que virando que a culpa relacionada a toda essa exposição partiu da família dessa criança. Neste momento, eu pedi licença para que eu pudesse falar. Eu falei, olha, eu estou aqui na qualidade de mãe de aluno, que eu vim para uma reunião, porém, a partir do momento em que você está falando de um outro aluno, de uma outra série, de um acontecimento relacionado a uma outra série que não é esta aqui desta reunião, que deveria ser uma reunião pedagógica, eu vou interferir como advogada e presidente da comissão da diversidade sexual e pedir para que a senhora pare, né, de falar esse assunto, até porque já está na diretoria de ensino, já está sendo apurado. Após a apuração, com certeza os pais saberão. Nesse momento, a diretora realmente ela parou de falar. Mas assim como ela fez neste grupo, ela fez nos demais grupos da escola, e num outro grupo de pais, pelo qual eu também faço parte, nós recebemos uma mensagem muito grande dessa diretora, tentando se explicar de outra forma. Então, o pedido de desculpas que ela fez não condiz em nada com o relato que ela fez nos grupos, que também nós temos guardado. E eu acho que é isso, né, Silvia? E com relação à diretoria de ensino, eles tentaram dessa forma com os psicólogos, como a doutora Silvia falou, e a partir daí nós acionamos também a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, aqui de Campinas, da UAB de Campinas, e fizemos uma reunião com o promotor de justiça. E lá nós definimos que nós vamos fazer um grupo de trabalho. Nós trouxemos o Centro de Referência de LGBT aqui de Campinas, com a psicóloga a doutora Bárbara, do Centro de Referência, mas com o apoio das duas diretorias de ensino, os professores, coordenadores, para que a gente possa fazer um trabalho na escola referente a essa questão, uma capacitação, um trabalho que envolveria professores, funcionários, alunos e também os pais. Mais uma coisa, eu acho que eu esqueci, perdão.
não me apresentei. Eu sou Ana Carolina, sou presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia daqui da UAB de Campinas. E a partir de então nós estamos acompanhando todo o caso. E esse caso somente veio ao nosso conhecimento em virtude da irmã deste menino ter colocado nas suas redes sociais, porque se ela não tivesse feito esse relato nas suas redes sociais, nós não estaríamos aqui discutindo um caso tão grave, tão sério, como que foi o que aconteceu. Eu acredito que se não houvesse essa exposição, como algumas pessoas estão falando, inclusive a própria direção da escola, a diretora fala dessa exposição, nós não saberíamos, nós não estaríamos tomando providências para que isso não aconteça com outros alunos. Depois da exposição deste caso, nós também descobrimos que em outras escolas também já aconteceu problemas parecidos. Então, eu acho importante deixar claro que não foi uma exposição dessa forma, foi apenas um grito de uma mãe, uma família desesperada com o que aconteceu com uma criança de apenas 11 anos. Então, eu acho que, em suma, foi isso, nós estamos acompanhando. Eu peço licença que daqui a pouco eu tenho uma reunião, nós temos uma reunião com o promotor de justiça. Essa reunião foi feita com o Dr. Rodrigo, da Vara da Infância e Juventude, mais 2 promotoras de justiça, e ela vai se repetir na data de hoje, foi sexta passada, ela vai se repetir na data de hoje, agora às 14 horas, para que a gente possa, a partir de então, fazer mesmo um trabalho relacionado a essa questão toda, para evitar que futuramente possa acontecer novamente com qualquer outra criança uma situação da maneira como aconteceu com o Lucas. Eu agradeço a oportunidade de vocês para estar falando aqui, expondo essa situação. Muitíssimo obrigada, Silvia. Obrigada, Ana Carolina. Silvia, quer fazer algum outro complemento? Isso, eu gostaria. Sobre a reunião com a promotoria que nós tivemos e vamos ter hoje de novo, foi conversado porque, como a doutora Ana Carolina falou, a escola, a princípio, já, como uma forma de defesa da escola, veio dizer que já faz um trabalho com a escola no ensino médio, né? Então, querendo colocar como se tivesse uma idade apropriada para se tratar sobre o tema. O que nós sugerimos na reunião é que esse tema, como qualquer outro tema tido como polêmico, já pode ser tratado desde muito novo com as crianças, né? A gente não precisa, de repente, falar exatamente sobre a comunidade, ou sobre o racismo, ou sobre drogas, ou sobre alguma coisa específica, mas uma criança desde muito nova pode aprender o que é o respeito, né? Respeitar a diversidade, respeitar as diferenças, respeitar as pessoas como elas são. Então, nós acreditamos que é muito importante a escola começar a trabalhar esse fato desde muito novo, porque a criança cresce sem o preconceito. E trabalhando isso com a criança acaba levando isso para os pais, né? Levando para casa. Então, uma criança que aprende o respeito, a diversidade, quando ela escuta alguma coisa no sentido de um preconceito, de racismo, de homofobia, ela vai ficar atenta e ela vai chamar a atenção de quem está reproduzindo essa atitude. Então, o que nós dissemos foi isso, o trabalho em especial com as pessoas responsáveis pela escola, né, as pessoas que trabalham na escola, no sentido de haver um acolhimento, porque está bem claro que não houve nenhum acolhimento em sentido algum do aluno, tá? Como a doutora Ana Carolina falou, mesmo após a retratação, ainda assim a escola... Ainda assim, a escola continuou batendo na mesma tecla, dizendo que a família que foi culpada pela exposição, que a família está contando a história de uma forma que não foi exatamente como aconteceu. Então, o pedido de retratação, como nós dissemos, não foi um pedido sincero, né? Ou não foi uma coisa sincera da escola, né? Por trás da família, eles continuaram
com o mesmo diálogo de que a história não foi bem assim. Então, o que nós gostaríamos de deixar bem claro é isso. Tudo bem, a escola faz um trabalho no ensino médio, mas e o acolhimento do aluno lá, o aluno mais novo que sugere um trabalho desse? Quer dizer, ele só pode trabalhar isso no ensino médio? Antes do ensino médio, isso aí não é acolhido, não é repensado pela escola, né? As crianças têm capacidade muito forte, né, de aprender o que é o respeito e o que é a diversidade. Isso aí não é como eu disse no início, não deveria nem ser um tema polêmico, né? Isso aí deveria ser algo de ampla aceitação e amplo debate em qualquer esfera da sociedade. É isso. Oi, só mais um parâmetro. Doutor Dimitri, nós, como comissão aqui, fizemos uma denúncia, embora se trata não apenas da questão da Lei 10.948 de 2001, a questão do preconceito em si, também tem a questão do assédio moral a uma criança de apenas 11 anos. Então, isso a promotoria está também analisando. Mas, por conta desse preconceito, nós fizemos uma denúncia como comissão, para a Secretaria de Justiça. Eu conversei pessoalmente com o Dr. Marcelo Galego, ele já tinha aberto uma apuração preliminar, estava aguardando toda a denúncia com toda a documentação. Então, nós passamos as mensagens, os vídeos, o que podíamos passar para que também seja apurado. Eu recebi ontem a comunicação de que está sendo já apurada, já foi aberto esse processo, está sendo apurada toda essa questão junto à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Então, em complemento, nós também fizemos mais essa denúncia. E estamos aguardando e acompanhando agora. Muitíssimo obrigada, doutora Ana, muitíssimo obrigada, doutora Silvia. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui hoje nessa reunião, justamente para a gente entender de fato como foi todo o caso, não só o superficial que acabou aparecendo na mídia, né? E também como a gente pode, a gente discutir como que a gente pode pensar melhorias para essa temática. Eu peguei aqui alguns dados, né? Justamente sobre o ambiente escolar. Em 2016 foi realizada uma pesquisa sobre como que é o ambiente escolar. E dentro dos entrevistados, 73% relataram que já sofreram xingamentos por sua orientação sexual, né? E 25%, quando a gente fala de identidade de gênero, 25% relataram que já foram agredidos fisicamente no ambiente escolar, por conta da sua identidade, trans, travestis, não binários. Então eles já foram agredidos fisicamente no ambiente escolar, 68% já foram agredidos verbalmente e apenas 42,4% falam, né, relatam esses casos para a direção da escola, justamente por não terem esse acolhimento no ambiente escolar. Então é justamente isso que a gente está falando hoje, né? A gente está aqui para discutir como que a gente pode melhorar esse ambiente escolar. Eu particularmente acredito que essa maneira punitivista que foram encaminhadas, né, afastamento da diretora e da mediadora, ela resolve um problema que é local, ela resolve o problema daquela escola, neste momento, mas isso não resolve o futuro. Ela não consegue resolver os problemas das outras escolas, como a doutora Ana Carolina trouxe aqui, né? E as outras escolas que têm denúncias parecidas e as pessoas têm medo de denunciar, medo de falar. Como que a gente resolve isso? Por isso que a gente está aqui hoje, para a gente tentar pensar em maneiras de como que a gente pode mudar o ambiente escolar e não simplesmente o caso específico do Lucas, que é um caso que ele tá tomando outras proporções justamente porque chegou até a mídia. Mas e aqueles que não chegam? A gente fez o convite aqui para a POSP, né, para o Sindicato do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, que representa os professores. A gente também convidou a Valdirene, que é assistente social do Centro de Referência, justamente para ajudar a gente nessa contribuição. E eles, infelizmente, não puderam participar. Antes de passar para o doutor Dimitri,
O vereador Gustavo Peta está aqui conosco hoje, ele é presidente da Comissão de Educação, tem outro compromisso também, mas eu gostaria muito que ele comentasse um pouquinho aqui justamente como que a gente pode pensar nessas melhorias do ambiente escolar. Como que a gente poderia pensar num programa de formação para os professores e agentes escolares e todos os funcionários que estão ali envolvidos, né, nesse ambiente. Como a doutora Silvia falou, né, esse tema dito polêmico não deveria nem ser considerado assim. A gente deveria começar a discuti-lo na escola, não tratando da comunidade, não tratando diretamente do racismo, mas como que a gente poderia coibir esse tipo de coisa, para que as crianças não reproduzissem isso já no ensino fundamental. Porque quando chega no ensino médio, você já tem uma cabeça mais formada, os seus preconceitos já estão ali definidos, então é mais difícil de você conseguir mudar. E como que a gente poderia ter essa melhoria ainda no ensino fundamental? Então, o vereador Gustavo Peta, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje, para discutir esse tema importantíssimo. Né? A gente teve um caso na última sessão, de uma moção que pedia a apuração do caso, que ela foi rejeitada pela Câmara, então gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Tá bom. Presidenta Paola, primeiro, novamente parabenizar pela iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, cumprimentar também a vereadora Mariana Conte, cumprimentar o doutor Dimitri, presidente do CONDEP, cumprimentar a doutora Silvia Pellegrino, a doutora Ana Carolina. Eu vou ser bem breve, porque eu também estarei participando dessa reunião às 14 horas na promotoria, né, através aí da promotoria do doutor Rodrigo. Eu até conversei com o doutor Rodrigo para ver se era possível ser um pouco mais tarde, por conta da reunião dos direitos humanos aqui, mas não foi possível. Mas realmente é uma iniciativa muito importante, que vai ser agora às 14 horas. O que eu queria, assim, dizer rapidamente, né? Esse caso foi um caso muito emblemático, com grande repercussão. É muito importante a gente conversar sobre isso que a doutora Ana Carolina e a doutora Silvia falaram, né? O papel que a família teve foi um papel importantíssimo de reagir a uma violência, uma agressão. Porque é isso que está sendo discutido agora. Tem gente querendo embutir na vítima, né, a responsabilidade pelo problema. Então, é um verdadeiro absurdo. Isso que a vereadora Paula falou foi o que ocorreu aqui na sessão. Logo que ocorreu o caso, eu rapidamente fiz uma moção de apelo para que a Secretaria de Educação apurasse o problema. Acontece que a Câmara, por estar funcionando de maneira remota, se apresenta uma moção tal dia, ela só vai ser votada 10 dias depois. É um problema aqui da casa, né? Então, essa moção, que já tinha tido, inclusive, caducado, porque o caso foi apurado, teve o afastamento, tudo, foi a votação ontem não, na quarta. E aí esse argumento apareceu de que a moção não deveria ser aprovada porque era a família responsável pela exposição da criança. Então, é muito importante que vocês digam isso, porque a gente precisa enfrentar esse discurso. Na verdade, o problema foi uma agressão, uma violência contra uma criança que tem que ser protegida pela escola, né? Independente, inclusive, do tema. O tema é super relevante, importantíssimo, deve ser valorizado, discutido no ambiente escolar sempre, mas a criança foi agredida e ela tem que ser protegida. Então, eu queria parabenizar a comissão da OAB, porque vocês tiveram um papel super importante em dar segurança para essa família, em dar força para essa família poder fazer um enfrentamento, e isso acabou repercutindo no Brasil inteiro, e as consequências estão aí. Essa reunião no MP, Paola, presidente Paola, eu até vou sugerir depois para o promotor convidar também a Comissão de Direitos Humanos, se não for ainda convidada. Por quê? Porque essa reunião é o que pode dar a consequência que você falou, para além da punição. A punição eu considero importante, né? Por quê? Porque também dá exemplo. Dá exemplo. Tem um monte de coordenador, diretor aí que pode ter um tipo de comportamento e fica um pouco mais intimidado a partir do momento em que houve essa reação por parte da secretaria diante da pressão. Mas isso não basta. Isso não vai resolver os nossos problemas, né? Tem que ter discussão, tem que ter reflexão e tem que ter uma construção coletiva, e eu acho que a promotoria está interessada em fazer isso. Por isso que ela chamou também a Secretaria Estadual, Secretaria Municipal e outros atores para discutir esse tema. Então, eu acho que é isso. Muito importante a presença aqui do CONDEP, através do Dr. Dimitri,
né, de estar acompanhando esse caso, uma instituição super importante e relevante do nosso Estado, e vamos à luta aí, combater, né, o preconceito, a discriminação. Se do ponto de vista jurisprudencial, judiciário, a gente teve avanços no último período, do ponto de vista legislativo, é só resistência a retrocesso, né? Então, aqui na Câmara, por exemplo, até hoje, os caras querem proibir debate de gênero e orientação sexual dentro das escolas, através de um projeto de emenda à lei orgânica. Tem agora um projeto do vereador Nelson Ozzi, que proíbe, né, o que ele coloca ali como neutralidade da linguagem, etc., que tenta proibir no ambiente das escolas municipais. Então, assim, é luta, e por isso que a gente tem que estar junto, articulando, denunciando, né, os mandatos. A vereadora Mariana Conte também, mandato destacado nessa área, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa mesmo, é se unir para enfrentar esses absurdos e essas possibilidades também de retrocesso no ambiente legislativo. Tá bom? Obrigado, gente. Muitíssimo obrigada, vereador Gustavo Peta. É justamente isso, a gente precisa unir forças para que a gente consiga ter uma mudança de fato na nossa sociedade, né? Não que a gente consiga resolver um caso, mas que a gente consiga que outros casos não apareçam, não repitam. Eu quero... Doutora Paola, Oi? Desculpa, doutora Paola, é que eu preciso realmente me ausentar da nossa reunião. O que o vereador Gustavo Peta falou é muito importante. Essa questão do trabalho, nós vamos conversar nessa reunião com o Ministério Público e com as duas diretorias de ensino, a leste e a oeste aqui de Campinas, mas nós estamos falando em questão de escola estadual, mas eu acredito que a gente poderia falar também em relação às escolas municipais, para que a gente possa fazer esse trabalho de capacitação, de acolhimento dessas questões, inclusive referente à comunidade LGBTQI, a mais, nesse sentido. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Vou para essa reunião, que nós vamos tratar justamente desse assunto. Após a reunião, com certeza, entro em contato com a vereadora Paola, entro em contato com o doutor Dimitri também, que tem o contato dele direto, para comunicar o que realmente nós decidimos nessa reunião. Peço licença a todos, todas e todos. Muito obrigada pela oportunidade. Mariana Conte, doutor Dimitri, Gustavo, Paola, doutora Silvia e todos presentes. Eu peço licença para me retirar. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece sua participação aqui. Muitíssimo obrigada por ter vindo. Eu sei que vocês estão também correndo para que o caso tenha, de fato, um resultado, né, e não acabe nele mesmo. Só quero reforçar aqui que o vereador Gustavo Peta colocou, né, que é muito importante a gente pensar juntos, unir forças para que a gente consiga ter uma mudança real na nossa sociedade. E eu acho fundamental que a Comissão de Direitos Humanos, né, que a gente consiga participar e que a gente consiga dar encaminhamento, justamente porque a gente está a fim de discutir uma mudança no ambiente escolar como um todo e não só nesse caso. Então, quero agradecer aqui, quero agradecer o Gustavo Pedro também, que vai ter que sair. Agora eu gostaria de passar para o doutor Dimitri, né, que é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Humana, os direitos da pessoa humana, justamente para comentar um pouquinho, né? Esse caso aconteceu no município de Campinas, mas é numa escola estadual. Então, é fundamental que a gente debata o ambiente escolar como um todo, mas a gente também precisa entender quais são as nossas limitações, né? A gente está na Câmara Municipal de Campinas e a gente pode legislar sobre ela. Então, convidei aqui o doutor Dimitri justamente para a gente conseguir entender como que a gente pode prosseguir no âmbito estadual, e também o deputado Emídio, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Lesp, que está em trânsito, mas daqui a pouquinho estará conosco também, para a gente comentar qual que é a importância da gente pensar em medidas reais de alteração do ambiente escolar
e como que a gente poderia fazer isso no âmbito estadual. Dimitri, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje. É fundamental que a gente consiga ter esse diálogo município e estado para que a gente consiga ter essa mudança de fato na nossa sociedade. Boa tarde, vereadora Paola Miguel. Quero cumprimentar também a vereadora Mariana Conte e o vereador Gustavo Peta. Saudá-los por essa iniciativa tão importante, pelo convite ao CONDEP, cumprimentar a doutora Silvia e também estender os cumprimentos à doutora Ana Carolina, que esteve aqui até há pouco conosco. Eu vou ser bastante breve, vereadora, porque me parece que essa reunião no Ministério Público ela tem uma importância muito grande. Então, eu vou trazer umas breves considerações, até para que a própria vereadora Mariana possa falar e possa escutá-la. E sugiro que os vereadores possam também acompanhar essa reunião, se for possível. O vereador Gustavo já disse que vai estar presente, então acho que priorizar essa reunião também é tão importante quanto essa audiência pública. O que a gente tem observado é que há movimentos em todas as frentes, mesmo dentro do Poder Judiciário, no sentido de coibir os avanços que nós tivemos com relação aos direitos da diversidade sexual e de gênero. Nesse caso, especificamente, pelo acompanhamento dado pelas doutoras Silvia e doutora Ana Carolina, as medidas mais imediatas que poderiam ser tomadas já foram adotadas. O diálogo com o Centro de Referência da Prefeitura de Campinas, o diálogo com a promotoria e mesmo o encaminhamento para a Secretaria da Justiça do Estado para que se possa apurar a conduta discriminatória com base na Lei Estadual 10.948, de 2001. Então, acho que as advogadas, de forma com muita excelência, conseguiram avançar em todos os espaços, os caminhos possíveis para que se possa apurar esse caso especificamente. Agora, há uma grande dificuldade de nós conseguirmos avançar com o diálogo no âmbito da Secretaria Estadual de Educação. O vereador Gustavo Peta, no ano passado, nós tivemos um problema na Secretaria Estadual de Educação, quando 2019, quando foi elaborado o material didático para os alunos em que tratava da questão da diversidade sexual e de gênero, e por determinação direta do governador do estado de São Paulo, esse material foi recolhido das escolas, sem que se explicasse as razões efetivas. O governador anunciou que estava retirando porque se tratava de assunto direcionado à promoção dos direitos da diversidade sexual e de gênero. O CONDEP direcionou diversos ofícios à Secretaria Estadual de Educação, que inclusive instaurou procedimento contra 2 professoras que haviam coordenado pedagogicamente a elaboração daquele material didático. Essas professoras foram meio que escolhidas como bode expiatório para toda uma pressão que surgiu a partir de uma reação de setores conservadores contra o diálogo sobre a diversidade sexual de gênero no ambiente escolar. O CONDEP acompanhou aquele momento, acompanhou as professoras, no sentido de protegê-las para que não fosse tomadas nenhuma medida persecutória, nenhuma punição administrativa, em razão de um trabalho que foi feito baseado na liberdade de cátedra e, além disso, baseado nos princípios que regem a nossa República, como não discriminação, não violência em razão de sexo e, especificamente, de orientação sexual e identidade de gênero. Mas o diálogo com a Secretaria Estadual de Educação foi um diálogo na verdade, não houve diálogo. A Secretaria não deu resposta para as nossas demandas, os nossos ofícios. Nós reiteramos por diversas vezes os ofícios e nós não fomos respondidos. Acho que esse caso do garoto Lucas em Campinas pode contribuir para a gente instaurar um diálogo propositivo no sentido de pensarmos o processo pedagógico no estado de São Paulo livre de preconceitos. O que o CONDEP pode fazer, vereadores, vereadora Paola, vereadora Mariana, vereador Gustavo, se colocar à disposição para, de forma coletiva, criarmos uma parceria desta Câmara de Vereadores para dialogar com a Secretaria Estadual de Educação. Nós podemos solicitar em conjunto a realização de uma audiência com o secretário estadual de Educação para que possa dialogar sobre essas demandas que têm chegado e que pelo Conselho não têm sido respondidas. Me parece que aí a gente pode iniciar por esse caso que teve repercussão e por isso mesmo ele deve ser apurado para que as respostas possam também ser objeto de repercussão. Mas a partir desse caso
instaurar um diálogo com o governo do Estado que seja propositivo na direção do respeito às diferenças sexuais e de gênero. Nós temos no CONDEP, no Conselho Estadual de Direitos Humanos, vereadora Paola, uma comissão de educação e direitos humanos. Essa comissão tem representação da Secretaria de Educação. Eu vou também encaminhar essa demanda para que essa comissão possa, a partir das diretrizes que foram aprovadas, diretrizes de educação e direitos humanos, para que a gente possa verificar quais medidas podemos adotar para reforçar a luta, tanto das advogadas, doutora Silvia como doutora Ana Carolina, quanto a luta da família do jovem nesse episódio tão lastimado. Como eu disse, existem retrocessos, o vereador Gustavo já citou um projeto de lei. Eu quero destacar que outras câmaras de vereadores do estado de São Paulo também têm se debruçado a discutir projetos de natureza homofóbica e transfóbica, revestidos ou com a aparência de projetos que buscam tratar da saúde sexual de jovens e adolescentes. Há 2 semanas, a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou o projeto chamado Escolhi Esperar, que é uma iniciativa que tem sua sustentação em fundamentalismo religioso, mas que tem na ministra Damares Alves a principal representante nos espaços institucionais dessas ações que, no fundo, embora pareçam ter um cuidado com a população de adolescentes e de jovens, não passam de projetos que negam a ciência, desresponsabilizam o Estado das suas obrigações com a saúde da população jovem, da população LGBT, e institui programas fundamentalistas como sendo ações fundamentalistas como sendo programas de Estado. Isso, para nós, é motivo de grande preocupação. E eu queria deixar isso registrado para que isso também possa ser objeto de análise das comissões de direitos humanos, presidido pela vereadora Paola, da Comissão da Mulher, presidido pela vereadora Mariana Conte, e da Comissão de Educação, presidido pelo vereador Gustavo Preto. Então, são essas as minhas considerações breves, para que a gente possa, enfim, os vereadores possam acompanhar a reunião com o Ministério. Eu peço apenas à doutora Silvia que encaminhe para nós a documentação, o material que está sendo elaborado. Peço também à vereadora Paola e aos demais parlamentares que aquilo que foi elaborado seja encaminhado para o CONDEP, para que a gente possa fazer o acompanhamento. Por exemplo, na questão da Lei 10.948, nós vamos entrar em contato ainda hoje com o coordenador para manifestar o interesse e formalizar isso também por ofício de acompanhamento desse caso. Muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu agradeço a sua participação aqui, doutor Dimitri. Eu acho que é fundamental a gente conseguir encaminhar uma reunião com a Secretaria Estadual de Educação, justamente porque a gente consegue debater essa alteração do ambiente escolar, de como a gente pode ter um ambiente mais acolhedor, um ambiente onde os profissionais estejam preparados para receber essas crianças que estão trazendo essa temática, né? E não simplesmente excluir, como a gente tem visto já ao longo dos anos, em especial a população LGBTQIA+, que muitas vezes não invade a escola, né, mas é expulso das escolas justamente por não conseguir ter um diálogo com professores, coordenação, direção, e muitas vezes não tem nenhum banheiro para ser utilizado. Agora eu gostaria de passar para a vereadora Mariana Conte, que também é presidente da Comissão da Mulher aqui dentro da casa. A gente esteve no embate na última sessão justamente para tentar fazer com que esse caso fosse apurado, mas a gente não conseguiu, então eu gostaria que a Mariana comentasse um pouquinho, né, do que foi e também de como que a gente pode mudar esse ambiente escolar, principalmente no ambiente mais novo, né, ainda no ensino fundamental e não só esperar o ensino médio para a gente começar a debater essas questões. Bom, boa tarde. Eu quero cumprimentar a presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereadora Paola Miguel. Também deixo minha saudação ao vereador Gustavo Peta, que teve que se retirar para essa reunião
com a Promotoria de Justiça. Cumprimento aqui o doutor Dimitri também e parabenizo pelas suas importantes considerações e deixo uma saudação também para as advogadas do caso que estão representando a família, a doutora Silvia Pellegrini e a doutora Ana Carolina. Eu queria comentar algumas breves questões, né? Primeiro, sobre o caso específico que aconteceu na Aníbal de Freitas. Eu acho que é importante primeiro, reconhecer a importância da denúncia pública feita pela família dessa criança, porque isso foi objeto de discussão. A vereadora Paula Miguel comentou que nós tivemos um embate na última sessão da Câmara de Vereadores. Eu, a vereadora Paula Miguel, o vereador Gustavo Peta, nos posicionamos no sentido de defender a moção. Eu também apresentei uma moção de repúdio, que vai para apreciação em breve também. Mas a gente sabe que os argumentos que foram apresentados pelos vereadores que se votaram contra a moção de apelo do vereador Gustavo Peta para que se apurasse o caso, teve como base um certo sentido de que que esse movimento de questionamento da ação estaria expondo a criança. Isso é completamente uma inversão dos fatos. Essa criança foi exposta no grupo de WhatsApp, foi exposta pela atuação da coordenação e da coordenação não, né? Depois ficamos sabendo que então aqui que não era a coordenação pedagógica, mas era uma outra professora, e pela direção. Foi exposta, inclusive publicamente, no grupo, e questionada a sua sugestão para que esse tema fosse tratado, ou seja, uma situação em que o menino é constrangido, ele é violentado e digamos assim, e culpabiliza esse garoto por estar querendo discutir um tema no mês do orgulho LGBT, um tema que diz respeito aos direitos humanos, que diz respeito à diversidade, ao respeito, enfim. A ação da família de denunciar publicamente foi fundamental para que esse caso viesse à tona, né? E até argumentei durante a sessão que, na verdade, eu estive presente, a vereadora Paula Miguel também esteve presente, o vereador Gustavo Peta esteve presente numa manifestação que foi realizada em frente à Escola Aníbal de Freitas, e o garoto, ele levou, por exemplo, um trabalho, né? Então, ele fez a sugestão, eu achei bem interessante isso, que ele fez a sugestão de que fosse discutido, ele foi constrangido, ele foi violentado, mas aí a família tomou essa iniciativa de fazer com que ele fizesse um trabalho sobre a temática LGBT e ele colocou na porta da escola. Isso é um processo de fortalecimento dessa criança. Não é disposição, é um processo de fortalecimento. E isso também foi um processo de fortalecimento para outros estudantes. E lá nesse ato, durante essa manifestação, eu pude conversar com outros estudantes que estavam ali presentes, e esses estudantes relataram que não é o único caso. Esse não é um caso isolado. Não é um caso isolado naquela escola e não é um caso isolado na rede de ensino estadual e municipal da cidade de Campinas, né? Então, eu acho que essa é a primeira consideração, porque eu acho que é importante dizer que houve um equívoco fundamental, houve fundamentalmente um equívoco no procedimento como a escola lidou com esse caso, porque a escola, independentemente da posição da direção e da coordenação pedagógica, quer dizer, elas podem alegar que elas não tinham conhecimento, não tinham preparo para lidar com esse tema, e isso é algo que nós temos que tratar, quer dizer, ter formação para esses profissionais, mas é obrigação da coordenação, da direção, dos professores, proteger a criança, né? Então, a primeira coisa que deveria ser feita é proteger a criança, inclusive uma oportunidade de dialogar com os pais. Então, eu acho que essa é a primeira questão. A segunda, então, nesse sentido, eu acho que é importante, sim, o afastamento da direção, acho que é importante, porque também isso mostra aí para coibir esse tipo de ação em outras escolas, mas é importante também isso que o doutor Dimitri fala sobre como os professores têm sido alvos de perseguição. E a gente precisa debater isso também, inclusive para fortalecer o corpo docente. Porque esse caso não pode ser uma coisa contra os professores, mas tem que ser um processo de fortalecimento do corpo docente. A gente viu no caso do Espírito Santo uma professora que está sendo perseguida porque tratou da temática LGBT. Aqui,
bem perto da gente, em Vinhedo, nós tivemos um caso de uma professora que recebeu um processo administrativo porque discutiu o tema da violência contra a mulher nas escolas. E aí foi considerado esse que era um tema, não sei, quer dizer, né? Você fala sobre discussão de gênero, parte da discussão de gênero é discutir a violência contra a mulher. E essa professora foi perseguida, sofreu um processo administrativo que, por conta do engajamento, nós pautamos isso na reunião da Comissão da Mulher aqui de Campinas, por conta da ação, inclusive, de uma série de organizações, por conta da ação, inclusive, de entidades, né, como a própria OAB, enfim, a gente conseguiu reverter esse processo administrativo. Aqui em Campinas já teve o caso do professor também, que sofreu um processo administrativo, enfrentou um processo administrativo, né, acabou sendo absolvido, mas porque foi de saia no 7 de setembro, porque a escola tinha feito um processo de manifestação cultural durante o desfile, e ele passou, e aí isso motivou, inclusive, uma grande campanha que foi o Saia de Saia, que foi uma grande campanha que se colocou, né? Na verdade, o uso da saia era era uma manifestação cultural, estava num contexto de uma manifestação cultural, e esse professor sofreu esse processo administrativo. Então, são vários os casos que a gente tem visto que os professores têm sido constrangidos e têm sido perseguidos quando tratam dessa temática. E a gente viu aqui no caso da sessão da Câmara que muitos argumentos que são feitos no sentido de que são levantados com um discurso de que protege a criança, na verdade, são argumentos extremamente violentos, porque impedem que se debatam questões que estão sendo vivenciadas pelos alunos, estão sendo vivenciadas pelos adolescentes. Um exemplo desse tipo que foi uma professora relatando que chegou num momento para discutir família e tinha um aluno que tinha 2 mães na sala de aula, né? Ou seja, essa é uma discussão da contemporaneidade, né? Você pode simplesmente colocar para debaixo do tapete, você pode simplesmente fingir que não acontece, mas se você não debate que você tem formas de família, né, e que toda família tem que ser respeitada, o que vai acontecer é que aquele aluno, aquele jovem, aquela criança vai sofrer bullying na escola, né? Então, todo tipo de conservadorismo expõe as crianças, expõe os adolescentes, né? E essas temáticas consideradas polêmicas, elas têm sido organizadas por grupos de ódio que têm feito, então, esse processo de constrangimento. Nós aqui na Câmara Municipal, nós enfrentamos 2 momentos isso. Um momento foi a emenda da opressão, que foi apresentada por um vereador dessa casa, eu não era vereadora ainda, foi apresentado que proibia o debate de gênero nas escolas. Por meio do movimento, da organização dos professores, nós conseguimos barrar essa discussão. E o segundo momento foi a Escola Sem Partido, que também continha uma cláusula que proibia a discussão de gênero nas escolas e nessa ocasião, já na outra legislatura, eu apresentei o Escola Sem Censura, porque num contraponto em relação a esse projeto do Escola Sem Partido. Porque, assim, a consequência desse tipo de interdição de debate é extremamente grave. Colocando aqui do ponto de vista das mulheres, meninas, crianças e adolescentes, a gente sabe que a maior parte dos casos de violência contra criança e adolescente acontece dentro de casa e todas as estatísticas mostram que tem o pai biológico como principal autor de violência. Muitas dessas crianças, o único espaço de socialização fora da família, que nesse caso, né, e na vida de muitas crianças, é um ambiente de violência, né, de abuso sexual, inclusive, o único espaço de socialização dessa criança fora do espaço da família é a escola. Então, se a escola não puder discutir isso, a escola fica impossibilitada, inclusive, de identificar os casos de violência doméstica, de violência contra a criança, de abuso sexual e lidar com isso, né? Então, a escola tem uma responsabilidade de identificar e de acionar o Conselho Tutelar, acionar a Promotoria de Justiça para os casos de violência contra a criança e adolescente. E para isso é necessário que esse debate seja feito, né? Que a discussão sobre o corpo, por exemplo, é importante que a gente discuta o corpo, porque a criança precisa aprender qual é o toque que pode e qual é o toque que não pode.
qual o limite que o adulto tem, que você tem que colocar um limite, né? A criança precisa aprender. É muito comum crianças que sofreram abuso e violência durante a infância que vão saber só apenas depois, né? Vão entender que sofreram um tipo de abuso, um tipo de violência anos depois, né? Porque não houve uma discussão sobre o que podia e o que não podia, qual o limite que um adulto tem para lidar com o corpo da própria criança. Esse tipo de debate é fundamental. Então, a gente está falando aqui de uma discussão da temática LGBTQIA+, mas nós estamos falando também de outros temas que envolvem a discussão de gênero também, né? Então, eu acho que isso, a gente, inclusive, questionamos isso, nós derrotamos esse projeto, o projeto não foi aprovado, mas, infelizmente, criou um ambiente em que muitos, enfim, né? Algumas famílias se sentem, digamos assim, fortalecidas para fazer esse tipo de questionamento quando aparece na escola. Eu acho que é muito importante fortalecer o corpo docente, fortalecer o movimento dos jovens que têm feito esse debate e inclusive, tomar, desse caso que veio à tona, no caso, né, do Aníbal de Freitas, eu acho importante que seja, então, tomado todas as providências administrativas, não é uma questão de punição exemplar, eu acho que esse tipo de coisa não resolve, mas de que se toma as medidas administrativas para coibir esse tipo de ação, que foi uma ação absolutamente equivocada da direção e digamos assim, da gestão da escola. Então, é isso, deixo aqui meus cumprimentos e acho importante a gente fazer essa temática, acho importante essa iniciativa do Ministério Público. Nós temos enfrentado isso também aqui no corpo, na Câmara de Vereadores, contra as medidas legislativas, fizemos várias iniciativas para que isso fosse debatido, temos feito iniciativas para que isso esteja debatido nas escolas, e eu acho que é uma questão que vai ser uma disputa aí do próximo período, como o Dimitri bem colocou, tem ações, infelizmente, dos ministérios do governo federal que tem legitimado e dado resguardo para esse tipo de ação. Então, acho que é importante que a gente esteja aí criando a resistência e dialogando com a sociedade sobre como muitas vezes o preconceito, a discriminação, a violência e a violação de direitos tem sido fantasiado de proteção das crianças e adolescentes. Acho que a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. O que é a proteção da criança e adolescente de fato? O que é que contribui para a melhoria da vida, do ensino e da convivência no âmbito da escola? Não é, com certeza, a interdição de debate, o fundamentalismo, o discurso de ódio, enfim, qualquer tipo de ação dessa natureza. Obrigada. Eu agradeço a vereadora Mariana Conte. Acho que uma das coisas que a gente pode pensar, né, em como que a gente poderia criar um PL, né, um projeto que é justamente para que essa escola, né, ela seja mais inclusiva. Então, de como que a gente pode trazer esse debate para o âmbito escolar, sem que também, para que dá um respaldo, né, uma formação, porque uma das alegações da diretora, da mediadora, que elas não tiveram preparo para absorver esse tipo de questão na escola, no ambiente do ensino fundamental. Então, como que a gente pode destruir esse argumento? Como que a gente pode construir propostas que sejam justamente na formação, que seja mais inclusiva, né? Quando a gente fala de criança e adolescente, né, nesse caso especificamente, foi muito dito que a exposição da criança está sendo feita para que a pauta fosse trazida ao debate, mas isso não é verdade. Quem expôs a criança, como os advogadas trouxeram aqui, né, foi a própria escola, que tentou, no momento, desfazer aquilo que tinha sido feito, né, queria desfazer um pouco toda aquela cena de agredir a criança, de você violentar a criança verbalmente, com os telefonemas, com as mensagens no grupo, por ter deixado isso acontecer, e aí elas transformaram, como a gente vê em muitos casos, a vítima como tentaram fazer que a vítima fosse a culpada, mas a gente tem que lembrar que é apenas uma criança de 11 anos. Então, eu acho que tudo que a gente trouxe aqui para essa reunião é fundamental para que a gente consiga pensar daqui para frente, como que esse tipo de caso não aconteça, como que a gente pode pensar numa escola, no ambiente escolar, né,
que seja inclusivo e que a população LGBT não evada, não seja expulsa desse ambiente ainda no ensino fundamental. Porque quando a gente olha os dados, né, de escolaridade, principalmente com a população T, a gente vê que muitas não conseguiram terminar o ensino fundamental, e esse caso ilustra por que a gente não pode fazer isso, né? Por que isso acontece de forma tão recorrente? A gente está aqui agora com o deputado Emídio, né, deputado estadual Emídio, que ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da LESP. Como o caso aconteceu em Campinas, mas aconteceu numa escola estadual, é fundamental que a gente una forças para tentar construir, né, justamente esse debate de mudança real no nosso estado. Convidei, ele aceitou prontamente, está em trânsito. Agradeço muito, Emílio, a sua participação aqui conosco. A gente conversou um pouquinho sobre o caso, os advogados acabaram de sair porque tem uma reunião com o Ministério Público, né? O Dimitri trouxe algumas sugestões a gente fazer uma reunião com o secretário estadual de Educação, justamente para a gente debater esse ambiente escolar. Mas eu quero ouvir de você como que a gente pode, com as duas comissões alinhadas, né, como que a gente poderia trabalhar nos encaminhamentos futuros e como que a gente pode também parar um pouco esse conservadorismo que tem crescido quando a gente fala de projetos e propostas. Vocês que enfrentaram aí o PL 504 da Marta Costa também, né? Então, como que a gente pode evitar que esse tipo de PL, que ele se mostra, a princípio, né, a favor de alguns direitos, mas na verdade é um retrocesso, principalmente quando a gente fala da pauta LGBT. Emídio, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu sei que você está correndo, está em trânsito, mas muito obrigada por ter conseguido entrar. Bem, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, vereadora Paola Miguel, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Campinas. Quero cumprimentar também a vereadora Mariana Conte, que eu entrei, ela estava falando. Também parece que o Gustavo Peta também, nosso vereador. E os demais vereadores que integram essa comissão, me desculpe não citá-los, porque eu não tenho a nominata aqui em mãos. Mas eu queria também deixar um abraço ao Dimitri, presidente do CONDEP de São Paulo, e aos demais que estão aqui debatendo. Paula, você sabe que quando você me ligou, eu não tinha notado, eu não tinha reparado que a escola, eu já sabia do fato, mas eu não tinha reparado que a escola era de Campinas. Você me alertou para isso, falou da audiência, eu falei, vamos fazer. Eu acho essa questão vital, porque hoje em dia tem muita gente que está querendo naturalizar esse comportamento agressivo, esse comportamento preconceituoso, sabe? Quer naturalizar essa questão do ódio aos homossexuais de forma geral, da mesma forma que aos negros, sabe? E às vezes as mulheres, às vezes não, né? Muitas vezes as mulheres. E eu acho que uma das funções que nós temos, tanto no âmbito estadual quanto nas câmaras, é a função de não permitir que isso se naturalize. Você sabe que alguns casos chamam a atenção da opinião pública e permite que a gente faça um debate, como esse caso chamou. Veja bem, dias atrás também, você vê, teve aquele caso lá acho que de um concurso que uma moça negra venceu e a pessoa começou a xingar, dizendo que esse é o problema, essa é a consequência dessa visão hoje, que tudo, as cotas, quer dizer, é um comportamento que, assim, é um problema de civilidade, é um problema de se ver se a gente vai aceitar conviver numa sociedade preconceituosa ou se a gente vai querer viver numa sociedade, sabe, livre, onde as pessoas possam ser exatamente o que elas queiram ser e ter o respeito de todo mundo, das instituições, das pessoas. E eu acho que essa é a guerra que se trava no Brasil hoje, é uma guerra de natureza cultural, sabe? E eu acho que nós temos que agir. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, deixa eu dizer uma coisa a vocês, que também já é do conhecimento de vocês. A Assembleia Legislativa hoje, ela tem uma composição que não é favorável a esse tipo de tema, né? Haja vista
o próprio projeto que você citou aí agora há pouco. Veja bem, é prerrogativa do parlamentar apresentar o projeto que ele quiser, né? E ele vai apresentar projetos em torno de temas que ele acredita. Então, você não tem como impedir, mas você tem que ser muito vigilante para não permitir que esse processo ande um passo dentro da Assembleia, dentro do processo legislativo, das comissões, onde for, né? Esse caso, por exemplo, desse projeto 504, ele não passou por comissões. Foi feito um congresso de comissões, um acordo de plenária, aprovou-se urgência e queria goela abaixo. Se nós não acordássemos ali, nós teríamos sido atropelados por isso, né? E eu me lembro conversando com a deputada Érica Malunguinho, que também é da Comissão de Direitos Humanos, falando, mas isso aqui é impossível, já estava indo. E vocês sabem que a composição da Assembleia não ajuda, né? Porque houve realmente assim, um crescimento do número de parlamentares fundamentalistas, divisão muito marcada pelo fundamentalismo religioso. Houve um crescimento de bancadas que, de uma forma ou de outra, desprezam a vida, não têm um mínimo respeito por direitos humanos. A própria composição da comissão é assim também. Ela não é... A Comissão de Direitos Humanos, ela não é uma comissão de pessoas militantes ou que tem interesse no tema só. Tem gente que está lá exatamente para evitar que o tema avance. Então, o que é importante? Eu acho que nós podemos pautar esse tema também na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, e a partir dele, Paula, e demais vereadores e vereadoras, iniciar um processo de trabalho conjunto dessas comissões. Sabe, nem tudo, veja bem, o gigantismo do Estado não permite que você tenha olhos para tudo, né? Então, eu acho que seria muito bom. Primeiro, nós temos eu acho que um comportamento que deve ser a questão das emergências, das violações de direitos humanos na hora do fato, na hora que ele acontece. Sabe, uma das primeiras coisas que eu estou fazendo como presidente da comissão, que eu acabei de assumir, foi procurar todos os grandes órgãos que, de uma forma ou de outra, trabalham nessa questão. Conversei com o CONDEP, conversei com a Ouvidoria da Polícia, anteontem conversei com o comandante da Polícia Militar do Estado, conversei com o corregedor da Polícia, tenho agenda marcada, conversei com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, doutor Sarrubo, conversei com... tenho agenda marcada com o delegado-geral da Polícia Civil, tenho agenda marcada com o secretário de Justiça, com o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Para quê? E o que eu tenho dito a cada um deles? Falo, olha, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, é direito do cidadão viver... Nós estamos tratando aqui de dois direitos que são fundamentais das pessoas. Primeiro, o direito à segurança pública. Está na Constituição, as pessoas têm direito de viver num ambiente seguro. Agora, nós não queremos segurança à custa de desrespeito aos direitos humanos. Não vamos permitir e nós vamos, em cada caso concreto, entrar, dizer o que nós pensamos, o que nós queremos e exigir providência. Então, esse caso, nós estamos pegando ele já em andamento, mas eu quero depois, Paula, o que você achar conveniente, da maneira que você achar. Por exemplo, a ideia do Dimitri, que eu ouvi aqui a Mariana falando, que a ideia de fazer uma audiência com o secretário de Segurança de Educação, eu acho perfeita. A Comissão de Direitos Humanos pode acionar e ser, vamos dizer, ser protagonista junto com vocês dessa audiência, sabe? Porque não se trata agora só apenas do caso de Campinas, que infelizmente já aconteceu, já gerou os prejuízos à criança, à comunidade, mas se trata do seguinte, o que a Secretaria de Educação vai fazer daqui para frente para impedir que esse tipo de coisa continue acontecendo? Se é verdade o que a diretora falou, que não há formação do corpo diretivo, ou mesmo do corpo docente, para esse tipo de comportamento, então há que se criar um programa para isso, certo? Nós não temos como ter numa secretaria como a educação tão importante como ela é, você ter uma situação que
que as pessoas vamos dizer, não são preparadas para enfrentar o tema. Se nós não prepararmos para enfrentar o tema na escola, na educação, onde é o berço do conhecimento, onde que nós vamos enfrentar? Não vamos começar nunca. Então, eu vi essa reunião, eu agradeço muito pelo convite, e a minha primeira ideia é colocar à disposição de vocês, sabe? Tanto para as emergências, né? As desocupações de terra que são feitas de maneira violenta, as abordagens feitas de maneira violenta, casos de desrespeito aos direitos humanos, seja pelo viés do racismo, pelo viés da violência política de gênero, seja por qualquer tipo de comportamento, ou como esse, que vem de um lugar exatamente que deveria ser o berço do conhecimento, vira o berço do preconceito. Então, a comissão está totalmente aberta a gente trabalhar conjuntamente nessa questão. E eu acho que depois, Paulo, nós podemos fazer mais uma reunião mesmo de trabalho para ver como que pode ser esses mecanismos, como é que a gente pode acionar os mecanismos que estão ao nosso dispor. Desculpe me alongar, mas eu agradeço muito e deixo um abraço a cada um de vocês. Imagina, Emílio, eu quero muito agradecer a sua participação aqui. Tudo que você falou é fundamental e acho que norteou alguma das possibilidades que a gente pode seguir, porque, como eu disse, né, esse caso aconteceu no município de Campinas, mas é uma escola estadual, então a gente não pode simplesmente deixar que isso passe, né? A gente precisa, né, nesse momento, fazer dessa dor, né, uma força para que a gente consiga, sim, mudar o ambiente escolar que as nossas crianças estão passando, estão vivendo, e o avanço do conservadorismo, né, em pautas, inclusive aqui no município a gente teve um projeto que foi protocolado depois dessa denúncia, que é justamente para que as escolas não tenham a linguagem neutra, né, que elas não falem sobre isso, e a gente sabe que é mais um exemplo de como que quer restringir o debate sobre a diversidade nas escolas, no ambiente escolar. Então, para a gente ir para os encerramentos aqui, né, se alguém quiser falar mais alguma coisa, a vereadora Mariana Conte, o doutor Dimitri, que está aqui conosco, eu vou ler os encaminhamentos e aí vocês complementam como vocês entenderem também. A gente poderia solicitar uma reunião em conjunto, né, da Comissão de Direitos Humanos Municipal, Direitos Humanos Estadual, com a Secretaria de Educação, né, para a gente conseguir, e com o CONDEP, para a gente conseguir fazer esse debate de como que a gente pode mudar esse ambiente escolar de fato daqui para frente, para que esses casos não aconteçam, não só deixem de acontecer em Campinas, mas também deixem de acontecer em todo o nosso ambiente, nosso estado. A gente solicitar, né, para que a gente consiga acompanhar as reuniões da promotoria enquanto comissão de direitos humanos da Câmara Municipal de Campinas, para a gente acompanhar quais são os encaminhamentos do caso, como que esse caso vai se desdobrar, o que vai acontecer daqui para frente. E acho que nós, vereadores, né, vereadora Mariana Conte, vereador Gustavo Peta e outros vereadores aqui da casa, a gente pode pensar num projeto que é justamente para ter uma escola mais inclusiva, né, que discuta a diversidade, que discuta a não violência contra as mulheres, que discuta que o racismo, né, que não tenha mais esse racismo no ambiente escolar, e discuta todos esses temas que as pessoas colocam como polêmicos, mas eles são estruturantes na nossa sociedade. São temas que, inclusive, reforçam muitas vezes o que lá na frente essas crianças vão passar. Então, a gente tem visto um número muito grande, agora na pandemia, de mulheres que estão sofrendo violência e não sabem muito como que elas podem buscar ajuda. A gente está vendo um caso de racismo enorme crescendo no movimento Black Lives Matter. Foi importantíssimo para que a gente conseguisse ter a luta antirracista crescendo no nosso país, mas isso ainda não é o suficiente. A gente tem visto ataques à comunidade, né? Ataques, a gente está vendo a LGBTfobia crescente, inclusive quando a gente fala de projetos de lei. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar de forma coletiva em como que a gente pode
começar a pautar o contrário, né? Que a gente tenha uma escola inclusiva, para a gente conseguir ter uma sociedade mais inclusiva também. Acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma consideração a fazer, deputado? Paula, eu tô super de acordo, vamos cuidar da gente organizar essa audiência, né? Solicitar essa audiência primeiro. Acho que podemos fazê-lo em nome das duas comissões de direitos humanos e, se o Dimitri concordar, também do CONDEP. Essa questão só, finalmente, assim, está permeando todo lugar, a própria Assembleia. Assembleia, nós já tivemos episódios de deputado falar no plenário que, olha, se a minha irmã estiver num banheiro feminino e entrar uma trans lá dentro, eu vou lá espancá-la. Quer dizer, isso foi dito lá dentro da Assembleia, certo? No plenário. Recentemente, tentaram naturalizar outra agressão, essa já de cunho de assédio sexual, contra a deputada Isa Pena. Eu fui relator desse processo no Conselho de Ética. Eu sei o que foi isso. As pessoas querem, se depender deles, se não tivesse reação da opinião pública, sabe, eles iam nos derrotar ali dentro. Não ia ter punição nenhuma. Então, é só para mostrar o esforço que tem que ser feito e o estágio que está na Assembleia. Então, se é esse o estágio, nós vamos batalhar com esse estágio, nós não temos outra. Então, nós vamos brigar ali dentro e exigir posição correta. E a única coisa que nós temos que ter presente é quanto mais mobilização social tiver em torno desses temas, mais sucesso nós teremos. Agradeço muito, deixo um abraço a cada um de vocês e fico à disposição, tá bom? Muitíssimo obrigado, deputado. Isso que está acontecendo, né, essa naturalização do racismo, do machismo, ela tem crescido, inclusive, dentro das câmaras municipais, das assembleias legislativas. Então, a gente precisa, sim, combater isso. A gente precisa, sim, começar a unir forças para que esse tipo de coisa não seja naturalizado. Vereadora Mariana Conte, quer fazer alguma consideração final? Não, só agradecer e cumprimentar o deputado estadual Emídio, o doutor Dimitri e todo mundo que participou aqui. E fico à disposição, vereadora Paola, para os encaminhamentos aí de que foram apontados nessa reunião. Muitíssimo obrigada, vereadora Mariana Conte. Conte comigo também para a gente conseguir discutir, pensar, pautar, até mesmo alguns projetos que já foram colocados na casa, mas não foram para frente, né? Então, para que a gente consiga, sim, trazer, neste momento, um debate sobre a diversidade dentro dessa casa que a gente nunca teve. Só para quem está assistindo a gente, é importante a gente lembrar que a gente tem uma legislatura com 4 mulheres, isso é um recorde para a cidade de Campinas, mas isso ainda é muito pouco para que a gente consiga debater de fato a diversidade, a gente consiga combater a violência contra a mulher, a gente precisa e que a gente consiga debater o antirracismo, né? Então, a gente está apenas no começo e espero que a gente consiga cada vez mais trazer essas pautas de uma forma mais natural. Doutor Dimitri, muitíssimo obrigada pela participação, agradeço muito o seu comprometimento aqui. Vamos continuar, né, nesse debate que é fundamental e importantíssimo, junto com o CONDEP, que já faz um trabalho excepcional e é uma dos órgãos que a gente tem aqui no nosso município, no nosso estado, desculpa, para que a gente consiga coibir esse tipo de coisa. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação. Vamos continuar conversando para que esse caso não acabe aqui, mas que ele tenha, sim, uma transformação da nossa política pública no nosso estado. Bom, eu agradeço o convite, mais uma vez eu
reitero nossa disposição e seguimos juntos. Saúdo aqui o deputado Emídio, que eu tenho certeza fará um belo trabalho na Comissão de Direitos Humanos, é um parlamentar destacável, que honra o parlamento paulista. Então, fica aqui os meus agradecimentos, o meu abraço a todas as vereadoras e ao parlamentar Emídio e aos que aqui estiveram. Eu agradeço aqui essa participação, quero agradecer todo mundo que passou por aqui, acompanhou a gente pelas redes sociais, quero agradecer os funcionários da casa que fizeram essa comissão acontecer, quero agradecer todo mundo que está disposto, trabalhando nesse caso, para que isso não acabe, não seja simplesmente uma denúncia, um caso e que ele morra aqui. Quero agradecer os advogados que passaram por aqui, doutora Silvia, doutora Ana Carolina, vereador Gustavo Peta, vereadora Mariana Conte, o deputado estadual Emídio, o doutor Demitri, e dizer que a gente está aqui para justamente que esse tipo de coisa não aconteça mais. A gente está aqui nessa comissão para que a gente denuncie, para que a gente pense em novas propostas, para que a gente consiga mudar a nossa sociedade. E o mais importante, que a gente tenha uma sociedade cada vez mais inclusiva. Então, quero agradecer mais uma vez cada um de vocês que ficaram aqui até o final. Dizer que esse caso ele não vai acabar, né? Enquanto a gente não conseguir transformar a nossa sociedade, a gente não conseguir pensar em políticas públicas que de fato transformem a escola, o ambiente escolar, para ter um ambiente escolar mais diverso. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Tá muito bem, muito obrigado para você que acompanhou a reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, que tem como presidente a vereadora Paola Miguel, do PT, falando a respeito de vários assuntos importantes. A reunião que também contou, além de outros convidados, com as participações dos vereadores Gustavo Peta e também Mariana Conte. Portanto, você segue conosco na programação normal da TV Câmara Campinas. TV Câmara Campinas.